Tem alguma coisa de fato relacionada a Alexandro e São Paulo? Bom, vamos falar sobre isso. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, pra gente trazer, basicamente, eu não gosto disso, mas como o assunto tá em alta, a gente vai ter que trazer, e aí a gente buscou novamente se tinha alguma novidade, alguma questão nova, mas basicamente vai requentar algo que eu já trouxe há alguns meses, né? Não vou lembrar o certo, mas foi ali, ainda o São Paulo estava disputando o Campeonato Paulista, ainda foi naquele período. Pois bem, vamos falar então de Alexandro no São Paulo. Logo depois do jogo do São Paulo, né, ali no fim da noite, o irmão dele, né, fez uma republicação ali no Instagram com o Alexandro com a camisa do São Paulo, numa arte, né, não o lateral de fato com a camisa tricolor. Numa arte, dando a entender, pô, seja bem-vindo e tudo mais. E aí eu fui entender algumas situações, inclusive, para quem me acompanha, tem também outras redes sociais lá no Instagram. Logo de manhãzinha, antes mesmo de eu ir treinar, eu tinha comentado, né, que eu tinha já ouvido 2 pessoas, mas eu precisava ouvir mais algumas pessoas para entender de fato o que estava acontecendo e pessoas de várias partes, né, para entender de fato o que pode estar rolando, tá? E a apuração foi a seguinte: São Paulo tem interesse em Alexandro? Tem, positivo. O Alexandro é um cara que interessa ao São Paulo. O São Paulo vai buscar um lateral esquerdo na próxima janela de julho. Obviamente, ainda vai ter uma palavra forte do Zubeldia nessa questão. Qualquer reforço a partir de hoje vai acontecer depois de uma consulta ao Zubeldia. Ele já foi informado, ó, a gente estava buscando um lateral no mercado, a gente pretendia buscar no meio do ano, e neste momento, até porque estamos em maio, início de maio, a janela só abre daqui um pouco mais, quase 2 meses, um pouquinho mais de 2 meses para falar a verdade. A gente está gravando aqui no dia 6, a janela abre dia 7 de julho, então a gente está falando de 2 meses aí, pelo menos. Então ainda é cedo, vai ter muito jogo ainda pela frente, vai ter muitas questões. O Zubeldia está preocupado, inclusive, em ganhar as partidas, no seu trabalho neste momento. Então não há essa conversa de reforço já para a próxima temporada. É bem verdade, na verdade teve uma, basicamente não para falar de reforços, mas para reposição do Pablo Maia, onde a gente trouxe com exclusividade também lá no X, antigo Twitter, sobre que o Zubeldia iria primeiro ali depois, que ele ia primeiro, melhor dizendo, analisar o que ele tinha à disposição, o Luiz Gustavo, o Bobadilha, quem poderia fazer a função, o Negrúcio, o Ribalinho, entendendo em que fase de maturação ambos estão, para depois, de fato, ele buscar um nome. Inclusive, vai analisar também os jogadores que estão emprestados, Liseiro e Mendes. Mas voltando para a lateral esquerda, para o Alexandre. São Paulo tem interesse? Sim, inclusive já fez contato com o jogador, com o seu staff em outras oportunidades e sinalizando, ó, em julho a gente vai tentar novamente, há o interesse da gente contar com o Alexandre para a próxima temporada, ou para o São Paulo, na verdade, é para essa temporada ainda, mas o contrato dele acaba no meio do ano lá com a Juventus e ele vai ficar livre no mercado. São Paulo quer, e houve alguns contatos, alguns jogadores, inclusive, que são amigos próximos do Alexandro, que já trabalharam com ele, ou que conhecem ele, tem uma relação boa, já começaram aquelas brincadeiras, tipo, pô, você tem que vir, tudo mais, vem pra cá, pô, você vai gostar e tudo mais. O Muricy, ele teve uma relação próxima com o Alexandro, né, porque o Muricy trabalhou no Santos com o lateral ali, onde ele meio que despontou para o futebol brasileiro, né? Ele já tinha algumas passagens anteriores, mas foi no Santos onde ele conseguiu, de fato, sair dali para alçar a seleção brasileira e grandes clubes da Europa. Então o São Paulo basicamente vai montar quase que uma força-tarefa para tentar convencer o Alexandro a jogar no São Paulo. Só que, um ponto importante, não é convencer o Alexandro a jogar no São Paulo. O problema, digamos assim, não é o São Paulo Futebol Clube. O problema é de fato que o Alexandro, na carreira, ele já fez, né? Ele já está com 33 anos, ele já pensou no planejamento da sua carreira aqui nos próximos anos, que ele não voltaria a jogar no futebol brasileiro. Isso está atrelado a muitas situações, mas é basicamente questões familiares. Por quê? Ele entende que na Europa ele vai ter condições para sua família melhores do que no Brasil.
Inclusive, ele já foi avisado a Juventus que não vai ter o contrato renovado, isso pode ter uma reviravolta, mas no primeiro momento a Juventus já avisou que não vai contar com ele para a próxima temporada, e ele está buscando ou vai buscar equipes do futebol europeu, mesmo que não sejam as grandes ligas ou os grandes clubes. Ele vai dar preferência justamente por um projeto em que ele consiga atuar e ainda morar em um país onde ele e a família podem ter segurança, tem questão de escola, enfim, toda uma estrutura familiar que ele gostaria de dar para sua família, que na visão dele e pessoas próximas a ele, entende assim, de que no Brasil ele não teria essa tranquilidade para realmente cuidar da família. E aí entra também as questões do futebol, né? Porque a gente sabe que o futebol brasileiro tem um calendário que é muito extenso, tem uma pressão que é muito maior do que em outros clubes, né? Tem todos, se vocês pegarem entrevistas de jogadores que jogaram na Europa, sempre tem esse papo, né? Que aqui no futebol brasileiro a gente acaba talvez pesando a mão um pouco mais em relação à pressão. Então aqui no futebol brasileiro é uma pressão absurda, é calendário extenso, e o Alexandre já está chegando nos seus 34 anos e ele tem um histórico considerável de contusões, então ele gostaria de estar bem fisicamente, num calendário que fosse menos exigente para ele como atleta. Então essas questões que dão uma separada de Alexandre e São Paulo neste momento. E aí o São Paulo, ou vamos resumir ao São Paulo, mas eu já trouxe aqui alguns exemplos. Aí o São Paulo teria que convencer o atleta, vem pra cá, vai dar tudo certo, aqui é assim, 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 assado. E é importante lembrar, por exemplo, que o Lucas e o Luiz Gustavo, que são dois jogadores que hoje estão no São Paulo, eles até já falaram abertamente que eles não tinham interesse de jogar no São Paulo e nem de voltar para o Brasil. O Lucas, ele já tinha em mente que futuramente, né, daqui na época de 2023, ele pensava em que em 2026, 2027 ele poderia voltar para o Brasil, consequentemente para o São Paulo, mas aí toda a questão acabou adiantando. E o Luiz Gustavo, ele mesmo, já falou que ele não gostaria de ter voltado, não gostaria não. Naquela época ele não queria, não pensava em voltar para o futebol brasileiro, né? Não era algo que ele pensava assim na sua carreira, tô com 38 anos, tô com 36 na verdade, tô com 36 anos, eu vou continuar jogando aqui no exterior, vou encerrar minha carreira aqui tranquilo. Só que aí ele acabou aceitando o projeto do São Paulo, houve toda uma negociação, um poder de convencimento, alguns atletas também ajudaram, e o Luiz Gustavo acabou chegando. Então é esse o cenário, tá? E não há negociação em andamento, não há conversa entre as partes. O São Paulo sinalizou um interesse e tranquilamente, né? Até porque ainda estamos em maio, o São Paulo deve tentar abrir negociações de fato quando chegar o próximo do fim do contrato dele e haver aquela sinalização, vamos conversar. O São Paulo meio que deixou o staff do Alexandre de pré-aviso, se ele mudar de ideia e querer jogar no Brasil, vamos abrir a negociação. Neste momento, não é algo que o jogador e o seu staff gostaria para a carreira neste momento, tá? Não tem negociação, mas o São Paulo quer o jogador, só que o jogador não quer jogar no futebol brasileiro. Tá, não é nada contra o São Paulo, não é uma questão do São Paulo. É uma questão de que ele não quer voltar a atuar no futebol brasileiro por todas as questões que eu já trouxe. Beleza? Então o cenário do Alexandre hoje é esse. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou, deixa aqui a sua dúvida nos comentários aqui que eu vou humildemente tentar solucionar aí a sua questão. E também deixa aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade de contratação. Se gostaria do Alexandre na lateral esquerda do São Paulo, eu acho que seria um bom nome, além da experiência. Pode fazer uma linha de 4 como lateral esquerdo. Em algumas oportunidades já fez ali um terceiro zagueiro pela esquerda. Eu acho que o São Paulo poderia matar ali duas questões, que é a saída pela esquerda de um zagueiro e também a lateral esquerda. Eu acho que seria um ótimo nome. O que você acha? Deixa aí nos comentários. A qualquer momento eu volto com mais um vídeo. Não esqueça de me seguir nas outras redes sociais. E até a próxima. Tchau!